Mediação tecnológica, segundo ano. Voltamos e olha só, falamos do volume do cilindro, certo? Então, fechamos a parte cilindro, não poliedro, corpo redondo, duas bases paralelas e iguais. São detalhes, são informações que vocês precisam estar anotando. No caderno de vocês tem que estar tudo isso anotado direitinho, beleza? E na aula de hoje, ainda estamos nos não poliedros ou corpos redondos e agora vamos falar sobre o cone. Já tem a ideia do cone? É o mesmo cone que você vê ali na escola, que tem no trânsito, o mesmo cone da BR, aquele cone mesmo, chapeuzinho de aniversário, esse mesmo. Beleza? Então, na telinha, diretor, aula 22.1, matemática, segundo ano do ensino médio, mediado por tecnologia. É a nossa oitava parte da geometria espacial, cone. Vamos entender o que é o cone, características próprias do cone, vamos verificar a planificação do cone e vamos trabalhar a área da superfície do cone. Beleza? Então, preparem-se, peguem o material, já caderno na mesa, caneta, lápis. Quem tiver caneta colorida pode pegar também para fazer as anotações, para colocar as observações, porque nós estamos nesse mundo chamado geometria espacial. E nós começamos falando dos sólidos geométricos, lembram? Foi quando nós descobrimos que eles se dividem em dois grupos, poliedros e não poliedros. Aí falamos sobre todos os poliedros, prismas, pirâmides e entramos nos não poliedros. Os não poliedros são popularmente conhecidos como corpos redondos. Beleza. Na aula anterior, nós fizemos uma passagem sobre o volume do cilindro e agora vamos para o cone. Olha que legal. Sorvete, né, lá no trânsito, são figuras que nós olhamos e já percebemos neles o próprio desenho, a própria formação do cone. Então são coisas do nosso cotidiano. Tem mais situações? Muito mais. Se nós formos olhar, nós temos várias situações. Eu vou colocar aqui um exemplo bem prático, inclusive, ele está numa das dicas que nós estamos trabalhando com o terceiro ano para o Enem. Se você olhar na sua região aí, quando estiver indo para a escola ou voltando da escola, você vai ver vários armazéns feitos nas fazendas, que é para guardar a semente, guardar os grãos. E aí, esses grandes depósitos, chamados de silos, ele tem na sua estrutura base um cilindro e na parte superior, na parte de cima, um cone. Então, mais uma aplicação, mais um objeto para associarmos com o cone. Então, você percebe que o cone, vou botar aqui uma outra figura aqui mais animada, você percebe que o cone, mesmo sendo um corpo redondo, características de corpos redondos, não tem aresta e não tem vértices. Tem uma face plana, que é o círculo, e tem uma região arredondada. Mas esse aqui, o cone, ele tem um vértice, chamado de vértice do cone. Aquela partezinha pontudinha ali é o vértice do cone. Professor, mas se não tem aresta, como é que tem vértice? Pois é justamente aí que vai entrar a ideia da geratriz do nosso cone. Essa geratriz, essa reta imaginária que nós temos ali, é ela quem vai, no seu encontro, formar ali o nosso vértice. Beleza? Então fica essa informação. Mesmo sendo um corpo redondo, o cone tem um vértice, chamado de vértice do cone. Beleza? Na telinha então, diretor, vamos lá. Vemos as aplicações do cone em várias situações do nosso cotidiano. Coloquei para nós aqui, como por exemplo o silo. Os silos são aqueles armazéns, aqueles depósitos que nós temos nas fazendas,
onde eles guardam os grãos. Então, é feito com essa estrutura, beleza? Vamos adiante. O cone tem na sua formação uma base, que é um círculo, essa região aqui, tá? É a base do nosso cone, e a superfície lateral é uma superfície curva. Curva por quê? Porque a minha base é um círculo. Se a minha base é um círculo, essa região aqui, ela é arredondada, certo? Temos o vértice, chamado de vértice do cone. É importante que vocês anotem isso, tá? Vértice do cone. Mesmo sendo um corpo redondo, ele tem o vértice, tá certo? Então, apresenta esse vértice. E temos também a geratriz. É uma reta imaginária que eu traço ali naquela região arredondada e que essa reta, essa geratriz, é quem vai criar aquela região pontiaguda chamada de vértice do cone. Aqui está a estrutura do cone. Tá vendo o cone? Cone, figura. Beleza. Olha direitinho para ela. Será que na natureza nós temos alguma coisa ali, alguma planta, alguma flor, alguma semente que se assemelhe, por exemplo, com o cone? E aí, vocês imaginam aí na natureza alguma coisa que se assemelhe com um cone, algum fenômeno natural, alguma situação aí? Isso, nos Estados Unidos, naquela região ali, onde nós temos aquela região que tem algumas catástrofes de vez em quando, um tornado. Um tornado tem a sua estrutura que se parece com o cone. Só que se nós olharmos direitinho no nosso meio ambiente, no nosso aqui Rondônia, nós temos um brinquedinho chamado de curriboque. Já jogaram? Brincaram de curriboque? Eu não coloquei aqui a imagem, veio agora a lembrança. O curriboque, a semente, ela tem uma estrutura que se parece com um cone. Você já viu? Pois é. Eu vou ver se eu consigo encontrar uma imagem ou mesmo o objeto. Acho que eu tenho lá em casa. Vou trazer na próxima aula para a gente tentar olhar para ele. Tá? Se eu lembrar de achar, ou se eu achar, eu trago. Os cones também podem ser retos e oblíquos. Nós, durante as aulas e nas atividades, vamos dar preferência ao cone reto. Por quê? Porque o Enem tem trabalhado e tem cobrado questões envolvendo o cone reto. Beleza? Então fiquem atentos a esses detalhes. Cone reto. Há uma relação importante entre a altura e a geratriz. E também o raio do nosso cone. Falando do cone reto, olha só aqui, ó, raio, altura do cone. Como eu tenho uma reta imaginária aqui, essa reta vai ser a minha geratriz. Então, quando eu olho direitinho para essa aplicação, olha o que acontece aqui, ó. Altura, vou pegar o pincelzinho vermelho. Altura, raio, geratriz. O que apareceu ali? O que você está vendo ali? Um triângulo retângulo. Isso mesmo, um triângulo retângulo. Então, no meu triângulo retângulo tem raio, tem altura e tem geratriz. Quem é a hipotenusa? Perfeito. A hipotenusa é a nossa geratriz. Se a geratriz é a hipotenusa, os outros dois lados são os catetos. Então, você aplica o teorema de Pitágoras, olha só, hipotenusa ao quadrado, cateto ao quadrado, cateto ao quadrado. Então, se nós precisarmos construir, se nós precisarmos encontrar geratriz, altura ou raio, posso aplicar Pitágoras e está tudo resolvido. Anotou? Beleza, anota tudo isso, vai anotando para não perder o fio da meada.
E o nosso cone, mesmo sendo um corpo redondo, assim como o cilindro, também tem planificação, certo? O cilindro é um corpo redondo, mas nós planificamos. O cone também é um corpo redondo, então eu também vou conseguir planificar essa figura. Olha só, quando eu faço essa abertura da figura, para encontrar a minha geratriz, né? Deixa eu ver se eu consigo dar um pause aqui. Não para na hora aqui. Deixa eu ver. Ó, quando eu faço aqui a figura, eu crio esse segmento de reta aqui, que não tem de fato, mas que aparece aqui na figura. Então, essa reta é a nossa geratriz, tá certo? Ela é a nossa geratriz. E aí, então, eu corto essa geratriz, olha só, eu abro ela, você vai perceber que em dado momento, olha só, a figura fica retilínea, com uma estrutura mais ou menos arredondada. Olha lá, ó. Um certo momento ela fica reta aqui, ó, retou aqui, e para trás fica meio que uma circunferência. E isso, no plano, tem essa estrutura. Olha só, no plano tem essa estrutura. Aqui é como se fosse aquela linha reta, tá? Aqui a parte da circunferência, aqui embaixo, olha só aqui, ó. E a parte de cima ficaria meio que um triângulo isósceles. Isso aqui é a geratriz e isso aqui é a geratriz. E aí, quando eu faço isso, eu estou planificando o meu cone. E agora, como que eu vou fazer para calcular, por exemplo, a área de uma figura que a base é um círculo, mas que a região lateral, que a superfície lateral, ela parece uma fatia de pizza grandona, né? Então é como se fosse um pedaço do círculo. Mas que círculo? Tá vendo? Então essa região arredondada aqui, nós vamos ter que tomar um cuidado para o cálculo de sua área. Atenção, já estou aqui dando um alerta para isso. Aqui não, aqui todo mundo sabe, πr². Agora, a área lateral tem uma característica, tem um formato diferente. Não é polígono, né? Se parece com o pedaço de uma circunferência, ó, se eu continuasse aqui, ó, eu teria a minha circunferência inteira. Mas que pedaço é esse? Que tamanho é esse? E é aí que nós vamos entrar, então, com a ideia da área da superfície do cone. Você já viu que nós vamos ter um certo trabalho aqui para entender essa área aqui. Vamos ter um certo trabalho para conseguir fazer isso aqui. Como é que eu vou fazer essa área aqui? Mas não se preocupem que vai dar tudo certo. Então vamos lá. Área da superfície do cone. A área da superfície do cone é a área lateral mais a área da base. Perfeito. A lateral é aquele pedaço de pizza. Vocês viram? Um pedaço do círculo. A base você já sabe, é πr². Aqui tem até que corrigir, ó. Área total, caneta branca. Presta atenção, professor. Que figura que é aqui? Que figura? Isso. Cone. A área total do cone é a área lateral mais a área da base. Só que eu ainda estou pensando o seguinte, na minha lateral. A base é um círculo. A lateral é o que nós chamamos de setor circular. Setor circular. O que seria isso, professor? Pedaço do círculo. Eu só vou precisar descobrir ou entender como é que eu vou achar esse pedaço. Porque o que eu tenho? Que tenho essa região aqui. Essa região aqui é a região que vai fechar esse círculo.
se ela vai fechar esse círculo. Então essa região é o comprimento da minha circunferência, 2πr, e aqui o meu raio. Beleza, aqui o meu raio. Então, a área total é a área lateral mais a área da base. Como que eu vou encontrar a área lateral? Esse pedaço, muito simples. Você vai fazer π vezes r vezes g. π vezes r vezes g. Área π, r, g. Só isso. E aqui, π, r ao quadrado. Posso juntar tudo numa fórmula só? Posso. O que repete? πr. Então, a área total de um cone é πr, parênteses, g mais r. Vamos lá. Presta atenção. Estamos calculando área. Área. Perfeito. A fórmula é πrg mais πr ao quadrado. Ponto. É essa a equação para calcular a área total de um cone. Agora imagina comigo. Uma pessoa irá confeccionar chapéu para utilizar em sua festa de aniversário. Para isso, ela comprará cartolinas para fazer confecção própria. Sabendo que o chapéu vai ter, aí fala ali sobre o raio, fala tudo isso aí, pede qual a quantidade de papel que ela utilizará para fazer 100 chapéus. Aí eu vou fazer o cálculo, πr ao quadrado, πrg. Deixa eu te perguntar, no chapéu de festa, a parte de baixo é fechada? Pensa, é fechada? Não. É aberta, porque tem que colocar na cabeça, não é? Então, vou colocar aqui o chapéu, então ela é aberta. Então, nesse caso, eu só vou calcular a área da superfície lateral, πrg. Entendeu? Então, muito cuidado na hora de interpretar o problema. Porque às vezes eu posso tomar uma decisão e não vai ser a decisão acertada. Perfeito? Beleza. Só essa atenção. Isso acontece muito em questões do Enem. Ele joga uma questão, joga um problema, fala de outra coisa, pede o cálculo. Aí você faz o cálculo todo usando a equação e esquece de interpretar o problema, de interpretar aquela situação própria. Beleza? Então, na telinha, diretor, vamos treinar isso aqui então? Olha lá, ó. Qual o comprimento da geratriz de um cone circular reto que possui 8 centímetros de altura e 6 centímetros de raio? Bom, aqui eu vou fazer os dois logo, porque eu quero fazer os dois. Eu vou achar a geratriz e vou calcular a área. Vou dividir aqui em duas partes. Geratriz. Vamos lá para a geratriz. Geratriz ao quadrado é igual a raio ao quadrado mais altura ao quadrado. Geratriz ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Geratriz ao quadrado é igual a 36 mais 64. Geratriz ao quadrado é igual a 100. Geratriz é igual a raiz quadrada de 100. Geratriz é 10. Ponto. Achei a geratriz. Agora eu vou para a área total. Vou fazer os dois logo. Área total. πrg mais πr ao quadrado. Área total é igual a... Não falou quanto que é o π? Vou deixar o π aqui normal. O r, o raio é 6. A geratriz é 10. Mais π vezes o raio ao quadrado. O raio é 6. 6 ao quadrado. A área total é igual a 60π mais 36π. A área total é igual a 96π. Se o π for 3, 96 vezes 3. Se o π for 3,14, 96 vezes 3,14. Aí fica a critério do aluno. Ou a questão vai ter que falar.
Use π igual a 3,14. Daí você vem aqui e substitui 96 vezes 3,14. Aí você faz a conta. Não tem problema, ok? Vamos fazer mais um exemplo então? Qual a altura de um cone circular reto que possui geratriz medindo 25 e raio? Então vamos aqui, ó. Geratriz ao quadrado, raio ao quadrado, altura ao quadrado. 25 ao quadrado, raio ao quadrado. Não, o raio é 15, ele quer a altura. 15 ao quadrado, volta. Caneta, mais h ao quadrado. 625 igual a 225 mais h ao quadrado. 625 menos 225 é igual a h ao quadrado. 400 é o nosso h ao quadrado. Raiz de 400 é o valor do h. Então, o h vale 20. Achei a altura. Agora, vou fazer aqui a área total. A área total é igual a πrg mais πr ao quadrado. Eu vou usar aqui o π igual a 3. A área total é igual a 3 vezes. O raio da base é 15. A geratriz é 25. Mais 3 vezes o raio é 15. 15 ao quadrado. A área total é igual 3 vezes 15 dá 45, certo? 45 vezes 25, 450, 900 com 225, 1115. Confere? Isso, 1125, obrigado. 1125, que é 45, né? Metade é 225, perfeito. 3 vezes 15 ao quadrado, 225. A área total é igual a 1125 mais 225 vezes 3. 15 vai 1, 6 como que foi 7, 6. 675. Área total. Pega esses 25 e joga para cá, vai dar 700. Pronto, 1.800. Olha quantas maneiras rápidas e práticas nós temos para pensar na conta. Segundo ano, precisamos trabalhar essa ideia de fazer a conta o mais rápido que eu conseguir. Mais um exemplo. Exemplo de número 3. Certo? Exemplo de número 3. Qual a medida do raio da base de um cone circular reto que possui geratriz 15 e altura 12? Que é o raio. Então, vou fazer aqui, ó, né? Geratriz ao quadrado, altura ao quadrado, raio ao quadrado. Geratriz 15 ao quadrado, altura 12 ao quadrado. Quero descobrir o raio. 225, 144, r ao quadrado. 225 menos 144, r ao quadrado. 81, r ao quadrado. R é igual a raiz de 81, R é 9. Vamos fazer a área total de novo? Vou fazer agora do outro jeito. πr vezes G mais R. Área total, não vou usar o π, tá? Vou deixar o π aqui normal. O raio que eu achei é 9, vezes a geratriz é 15, o raio é 9. A área total é igual a 9π vezes 24. Se fosse vezes 10, dava 240. 240 menos 24 vai dar 216. 216 π. Entendeu? Multipliquei por 10 e tirei 24. Se eu somar 24 aqui, vai dar os 240, se fosse vezes 10. Pronto. Vou fazer mais um então, bora lá, porque a gente tem que ficar antenado, tem que ficar ali ligadão no que ele quer. Agora ele quer a área lateral e a área total. Área lateral, π, r, g.
área lateral é... Pediu para usar o π? Não. Eu sou teimoso, eu vou usar o π igual a 3. Eu vou colocar só 3 mesmo, melhor, para ficar mais prático, né? Isso é questão de treino. 3 vezes. Quanto que é o raio? Reto que possui altura, raio 6. Geratriz, não tenho. Tenho sim. Se um é 8 e o outro é 6, a geratriz é 10. Fizemos lá atrás. Vou mostrar para vocês. Inclusive, até fizemos esse exemplo aqui, ó. Mas eu vou fazer de novo. Colocando 3 agora. A área lateral é 3 vezes 6, 18. 18 vezes 10, 180. Lá, como nós usamos o π, ficou... Cadê aqui, ó? Fizemos com π, ficou 96 π, ó. Né? Ficou em função de π. Aqui eu coloquei já o meu 10 e o 3. Beleza. Agora a área da base. Fazer a área da base. πr ao quadrado. Π é 3. O raio. 6 ao quadrado. A área da base é 3 vezes 36. 36 a 90 com 18, 108. Essa é a nossa área da base. A área total é a área lateral mais a área da base. Olha como fica, parece que fica mais fácil. 180 mais 108. 288. Fazer mais um então? Vamos lá, mais um exemplo. Um cone possui diâmetro da base medindo 24 centímetros, geratriz medindo 20 centímetros e altura igual a 16 centímetros. Determine a sua área total. Cuidado! Aqui ele deu o diâmetro. Aí eu volto na geometria plana e lembro, diâmetro é igual ao dobro do raio. Portanto, o raio é a metade do diâmetro. Então, quanto que vale o raio aqui? Se o diâmetro mede 24, o raio é 24. E isso, muito bom. Já gritaram dali, 12. Não disse o valor do π, então vou usar o π igual a 3. Aí eu venho para a conta, olha só na conta. A área total é igual a π vezes o raio, vezes geratriz mais o raio. Eu vou colocar a geratriz com um G minúsculo, tá? Não vou colocar isso aqui não. Bem que não estaria errado também, não tem problema. 3 vezes, quanto que mede o raio? 12 vezes. Geratriz mede quanto? 20. Mais o raio que é 12. A área total é igual a 36 vezes 20 mais 12, perfeito, 32. A área total vai ficar 360 mais 360 mais 360, 1080. Vezes mais 72. Não é? Por que 72, professor? Porque é 36 vezes 2. Então, 1080 mais 72 fica 1152. Essa é a área total do nosso... Aí eu esqueci aqui de colocar, mas vou colocar agora de vermelhinho em todos que eu esqueci. Centímetros quadrados, centímetros quadrados, centímetros quadrados, centímetro quadrado, centímetro quadrado. Então, preciso indicar a unidade de medida. Volto aqui. Como nós já estamos na pegada geometria espacial, já estamos caminhando ali, tudo tranquilo, a aula veio com 5 exemplos. E em todos eu resolvi fazer os cálculos da geratriz, da altura ou do raio e também da área. Em alguns eu deixei a área, o π, como π, normal, não mexi no π. Em outros o π eu coloquei 3, em outros coloquei 3,14. No do 3,14 eu nem fiz a multiplicação, a gente volta lá e multiplica. Vocês precisam entender que quem vai direcionar essa substituição é o próprio Enem.
Ponto. Outro detalhe, não precisa substituir já na conta. Por quê? Se eu jogo já na conta, eu venho na primeira multiplicação com o número decimal, segunda decimal, terceira decimal. Então eu faço toda a conta com ele normal, pi, e no final, igual foi feito aqui, ó, deixa eu voltar aqui, olha só, foi feito nesse aqui, ó, fiz aqui 96 pi, acabei. Ah, mas lá está em número decimal, então coloca vezes 3,14, faz 96 vezes 3,14, faz a multiplicação e já temos a resposta. Ó, se fosse 3,14 vezes 100, ia dar 314, mas é vezes 96, então eu tenho que tirar 4, 4 ali vai dar 16, vai 1, 4, 5, 12,56, então você vai fazer 100 menos 12,56. Chegamos assim na nossa resposta. Se fosse no Enem, só de entender que vezes 100 daria 314, eu já poderia olhar nas opções e ver qual é o número que tem menor do que 314. Um pouquinho menor só. Não muito menor, um pouco menor. Aquela vai ser minha resposta. Professor, mas pode ter 2 ou 3 números? Geralmente o Enem coloca os números mais distantes. Geralmente. Mas pode ter. É Enem. Beleza? Entendidos? Perfeito, então. Diretor, vamos na telinha lá que eu vou testar, treinar essa multiplicação aqui mesmo. Eu falei para vocês, deixa eu tirar essa setinha aqui do meio, que se fosse vezes 100, 3,14 vezes 100 ia dar 314. Certo? Beleza. Só que 3,14 vezes 4 é igual a 16, vai 1, 4 com o que foi 5, 4 vezes 3, 12. 12,56. Então vai ser 314 menos 12,56. 300, deixa eu ver aqui. Se eu pegar 44, dá 13. Então, 301,44. 44, 9, 60, 100, vem 1, 12 com 12, 14. Isso. Vamos testar com a multiplicação. Vai lá, teste na multiplicação aí. Pode usar a calculadora rapidinho. 96 vezes 3,14. 301,44. Então nós podemos testar a conta normal, podemos testar o raciocínio lógico, só que o raciocínio lógico precisa estar treinado. E quem treina? Eu. Eu treino para poder ficar mais tranquilo. Beleza? Vamos agora falar então sobre um detalhe que acontece nas pirâmides e que também acontece no nosso cone circular reto. Como teve essa comparação aqui, eu vou falar para vocês. Olha só, o cone tem características semelhantes, não é a mesma coisa, porque pirâmide é poliedro, muitas faces, mas o cone tem características semelhantes, uma única base, lateral se parece com uma região triangular, certo? Então, podemos fazer cortes no nosso cone. Quando chegar no terceiro ano, você vai estudar cortes cônicos, que você vai ver esses cortes de maneira bem prática, beleza? Na telinha. Quando eu corto o meu cone, aparece o que nós chamamos de secção meridiana do cone circular reto, do mesmo jeito que nas pirâmides. Só que quando eu faço o corte aqui, se esse corte acontece de maneira... Cortei aqui, ó. Cortei aqui. Nessa região que eu cortei, olha o que vai aparecer. Vai aparecer um triângulo. Então, a secção meridiana. Secção, você coloca e entende como corte. Corte, beleza? Então aparece dos dois lados triângulos, triângulos isósceles, porque tem dois lados iguais. Esses lados aqui, se a gente olhar direitinho no cone ali, né,
Tem uma retinha que a gente conhece ali. Beleza? Então vamos falar sobre ela. Olha só. A área dessa secção no cone circular reto traz o raio. O raio aparece aqui, ó. Olha só. Fiz o corte, então tenho ali o meu raio, a altura do cone circular reto, a área da secção meridiana. Como é que eu vou fazer essa área, professor? Aí vamos voltar. Lembra daquele... Não, deixa eu ver aqui, tem tempinho. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Lembra dessa animação que nós usamos aqui no começo da aula? Olha só, chega uma hora que eu falei para vocês, ele para aqui, ó. Vamos ver aqui, tá na linha reta. Vai de novo. Ó, chega uma hora que ele chega aqui, ó, ele para aqui. Então, se ele para aqui, então nessa minha parada é o que nós chamamos de corte da secção meridiana. Então, o que acontece nesse corte? Forma-se um triângulo, tá aqui, ó, forma-se um triângulo. E para eu calcular essa área dessa secção meridiana, eu vou fazer isso aqui, ó. A área da secção meridiana é igual a 2 vezes R vezes H, dividido por 2. Por que 2 vezes o R? Porque se aqui é raio, aqui é o dobro do raio, aqui é o diâmetro. Então já sei que esse pedaço aqui é o meu diâmetro. A minha base vai ser o meu diâmetro. Perfeito. Então, olha lá, o diâmetro vezes a altura. A altura de quem? Do cone. Lembra que eu falei que nessa estrutura aqui já aparece uma linha que eu conheço, uma reta que eu conheço? Pois é, essa reta é a altura, dividido por 2. Deixa eu melhorar para vocês aqui a equação. Deixa eu melhorar a equação, para vocês entenderem direitinho. Base vezes altura, dividido por 2, a área do triângulo. Então, a área da secção meridiana é só você multiplicar o raio vezes a altura. Temos aqui uma figura. Disse que o diâmetro da base mede 16, tá aqui, 16, a geratriz mede 10. Então, se eu tenho 16 e geratriz, cadê? Pronto, vamos pegar aqui, ó, geratriz ao quadrado, raio ao quadrado, altura ao quadrado. Porque eu não tenho altura, tenho que ter altura. Geratriz é 16, não, geratriz é 10. O raio é 8. Por quê, professor? Porque se aqui é 16, a metade é 8. Pronto, já sei quanto que é. Fizemos na aula. Ó, para dar 100 tem falta 36, não é? Então 36 é h ao quadrado. Eita, professor, pode fazer isso? Pode, uai. Raiz de 36 é 6. Então tenho a altura e tenho o raio. Multiplica raio pela altura, o raio, 8. A altura, 6. 8 vezes 6, 48. A área desse triângulo aqui é 48. Beleza? Bem tranquilo, só aplicação. E para encerrar então essa aula, brincando com os números, é uma charada. Sou o rei da geometria. Moro em um paralelepípedo. Meu corpo é circular e minha fração é um setor circular, muito parecido com um triângulo. Pergunta: quem sou eu? Fica atento a essa ideia. Sou o rei da geometria. Moro em um paralelepípedo. Meu corpo é circular. E minha fração é um setor circular, muito parecido com um triângulo. Pergunta: quem sou eu? Tá com vocês.